Muito bem, estamos de volta aqui para mais uma aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, onde nós estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Essa é parte das Epístolas Paulinas 3. No curso da ETAD, nós dividimos as Epístolas Paulinas em que é onde estudamos Romanos e Gálatas, 2, onde estudamos as cartas de Paulo pastorais e as cartas das prisões, e a 3, nós estudamos 1ª e 2ª Coríntios. Já estudamos da lição 1 ao 6, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Agora, da lição 7 a 10, nós iremos estudar a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Essa segunda epístola de Paulo aos Coríntios tem como tema trabalhando mesmo atribulado, escrita em Macedônia em torno do ano 56 da nossa era. O apóstolo Paulo envia essa segunda carta e podemos dividir essa carta em 3 partes. A primeira, o relato de Paulo acerca do seu ministério, capítulo 1 ao 5. Sendo que aqui Paulo defende o seu caráter e também a natureza de seu ministério. Segundo, o apelo de Paulo aos convertidos, capítulo 6 ao 9. E terceiro, a resposta de Paulo aos seus críticos. Havia críticos, inimigos do apóstolo Paulo. E qual eram as suas pretensões? E o apóstolo aqui apresenta as suas credenciais como apóstolo. Então, nós vamos aqui abordar a segunda carta. Na segunda parte, Paulo também trata das coisas espirituais, capítulo 6 e 7, e as coisas materiais, as ofertas, capítulo 8 e 9 de sua segunda carta aos Coríntios. Vamos então começar a lição abordando 2 Coríntios, capítulo 1 ao 3, o caráter do ministério de Paulo. Um velho erudito da Bíblia afirmou que, proporcionalmente, a segunda epístola aos Coríntios contém mais sermões do que qualquer outro livro da Bíblia. Sua avaliação, não obstante muito pessoal, demonstra para nós as riquezas espirituais que podem serem achadas nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios. Sem dúvida nenhuma, outra epístola trata com mais profundidade da glória e do método de ministrar o evangelho, como 2 Coríntios. Essa carta também é uma das mais pessoais de Paulo, constituindo um tipo de autobiografia do apóstolo, com o propósito de fazer sua defesa e a de seu ministério, face àqueles que o criticavam e o consideravam até indigno de ser apóstolo. Nessa lição, nós iremos estudar do capítulo 1 ao 3, 2 Coríntios. À medida que estudar, veremos como Paulo considera o seu próprio ministério. As verdades que podem ser colhidas desse capítulo são importantes para qualquer obreiro. Aprendemos sobre a importância do sofrimento em nossa vida e ministério, e veremos que o ministério cristão deve ser sincero, honesto e irrepreensível. Nessa lição, nós iremos abordar 6 textos. No primeiro, falaremos da introdução à segunda epístola de Coríntios. No texto 2, trataremos de um ministério de sofrimento. No texto 3, um ministério de sinceridade. Texto 4, um ministério de lágrimas, perdão e triunfos. Texto 5, um ministério de uma nova aliança. E no texto 6, continuaremos falando desse ministério, dessa nova aliança. Vamos então à introdução da carta de 2 Coríntios. A introdução, após escrever sua primeira epístola aos Coríntios, onde Paulo trata de vários problemas, Paulo ficou também, de uma certa forma, preocupado como é que receberiam a carta. Naquela carta, Paulo aplica severas repreensões e dera severas instruções. Agora, concluindo que estivesse mais triste,
mais tristes acerca de sua primeira carta, enviou-lhes Tito para saber da sua situação. Há um pequeno mapa aí no seu artigo, né, do PDF, você pode olhar esse pequeno mapa. Nós temos a cidade de Filipos, Tessalônica, da onde Paulo provavelmente escreveu. Essa é a região superior, chamada Macedônia. E depois temos a Caia, e aqui temos a cidade de Corinto. Do outro lado é a Ásia Menor, na época, hoje é Turquia, onde tem ao norte a cidade de Troade, e a cidade de Éfeso, uma das cidades principais da Ásia Menor. Olha aí o mapa, e de Tessalônica é onde Paulo escreveu a sua carta para a igreja de Coríntios. Paulo tinha combinado que se encontraria com Tito em Troade, e daí você pode ver no mapa onde está a cidade de Troade, onde receberia o relatório sobre a igreja de Corinto. Depois de esperar ali algum tempo sem notícias de Tito, ficou muito preocupado, querendo saber o que houvera de errado. Olha só o que Paulo diz em 2 Coríntios 2,13. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito, 2 Coríntios 2,13. Partiu, portanto, de Troade e navegou para Macedônia. Ali, Tito encontrou-se com Paulo e confortou com a notícia que a maioria dos crentes de Corinto se arrependera. Os inimigos de Paulo, contudo, perseguiam atacando, questionando-lhe a autoridade apostólica. Por isso, Paulo escreve a segunda carta, fazendo a defesa do seu caráter, de sua autoridade apostólica. Vamos então às características da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Esta segunda epístola ela é muito pessoal, muito mais do que a primeira, onde Paulo trata dos problemas da igreja. Através dessa segunda epístola, podemos ver e entender mais do que qualquer outra carta sua. Nessa carta, temos suas convicções profundamente expostas no que diz respeito ao seu ministério e à sua vida. Além disso, também temos suas contrastantes expressões de amor, ansiedade, indignação, ressentimento, confiança, tristeza e alegria, tudo numa rápida sucessão durante a carta. Que tipo de homem Deus quer para a sua obra? Nessa carta, como em nenhuma outra, temos resposta a esta pergunta. Não pensamos que estamos estudando esse livro simplesmente para obter informações acerca da igreja do século I, a igreja de Corinto, claro. Mas, pelo contrário, essa epístola deve nos levar a imitar a vida de Paulo e, assim, de coração, clamar a Deus. Concede-me graça tal que eu possa ser aquilo que Paulo foi em Cristo. Vamos às horas difíceis de Paulo. Para entendermos devidamente essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, devemos vê-la no contexto da inquietação e sofrimentos que a antecederam antes de Paulo redigir a carta. Pouco antes de Paulo escrever essa carta, ele passou pela experiência que talvez foi a mais difícil do seu ministério. Ele enfrentou decepção, apreensão e até doença física. Olha só, 2 Coríntios 7,5. Porque chegando nós à Macedônia, ele escreve, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Conforme diz certo escritor, Corinto parecia estar em total revolta. A Galácia estava se desviando por um falso evangelho. Por pouco escapara ele do populacho enfurecido de Éfeso. As palavras do apóstolo são, porquanto a tribulação foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivéssemos a sentença de morte. Forte, não é? 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8 e 9.
As condições, então, que Paulo escreve eram incríveis. Parecia que sua vida e obra estavam desmoronando e chegando ao fim. E Paulo nunca se sentira tão desamparado, tão abatido, tão desanimado e tão desesperançoso. E no meio de tudo isso, Tito não aparecia com notícias da igreja de Coríntios, 2 Coríntios 2,13. Finalmente, Tito chegou com a notícia de que os crentes de Corinto estavam ao lado de Paulo. Mesmo assim, a situação ainda era muito difícil. Seus oponentes declararam que mudança dos planos de Paulo demonstrava que ele não era digno de confiança e também não era sincero. Acusaram-no, além disso, de covardia por não ter vindo e de inferioridade porque não aceitava ser sustentado pela igreja. Disseram que sua aparência não agradava e que sua fala era simples e fraca. Alegaram que Paulo não tinha carta de recomendação de Jerusalém por causa do seu ponto de vista contrário a respeito da lei. Acusaram até mesmo de desonestidade e de objetivos egoístas, tudo para subverter-lhe a autoridade apostólica de Paulo. Esses são os antecedentes dessa carta, tão comovente e espiritualmente profunda, que o Espírito Santo inspirou a Paulo. É a carta de um missionário que está lutando em prol do verdadeiro Evangelho de Cristo, bem como combatendo a astuta e sistemática tentativa de subversão da sua autoridade em Corinto. Vamos para os exercícios. Aqui introduzimos e te demos um contexto da carta. Vamos aos exercícios, marque-se para certo e para errado. 7.1. Após escrever sua primeira epístola aos Coríntios, Paulo se preocupou com a reação que teriam, certo? 7.2. Paulo combinara encontrar-se com Tito em Éfeso, onde receberia um relatório sobre a igreja de Corinto. Errado. O encontro seria na cidade de Troade. 7.3. Na segunda epístola aos Coríntios, podemos melhor entender as convicções de Paulo quanto ao seu ministério, certo? 7.4. Paulo jamais passou por decepções, apreensões ou doenças, o que muito ajudou em seu ânimo. Errado. Paulo passou por tudo isso, ansiedade, depressões, doenças, tudo isso. Errado, então. Então, 7.1 certo, 7.2 errado, 7.3 certo, 7.4 errado. Vamos ao texto 2, o ministério de sofrimento. 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 1 ao 11. O sofrimento operou a consolação de Deus e proporcionou consolar a outros. Verso 3 ao 7. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que tiverem alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Paulo agora conhece Deus, aqui nessa carta, no verso 3, como o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação. No verso 4, Deus é aquele que nos conforta em toda a nossa tribulação. E quanto mais intenso e severo é o sofrimento, tanto maior é a consolação e misericórdia de Deus. Verso 5. E qual é esta consolação que Paulo tanto fala aqui? A palavra consolação
ocorre no capítulo várias vezes. Emprega-se no sentido de ficar ao lado de uma pessoa para encorajá-lo quando passa por uma prova difícil. Várias vezes o Espírito Santo é chamado de Consolador, o Paracleto. João, capítulo 14, verso 16, verso 26, capítulo 15, verso 26, capítulo 16, verso 7. E podemos dizer que a consolação é a obra de Deus que o Espírito Santo comunica aos crentes através de Cristo. Essa é, na realidade, uma obra da Trindade. O Espírito Santo conforta e consola, fortalece e guia, intercede e ajuda. O consolo do Espírito Santo capacita-nos a não somente perseverarmos, mas até regozijarmos nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, e tudo por amor de Cristo. 2 Coríntios 12, versículo 10. Falemos ainda dos sofrimentos, aflições de Cristo, de acordo com o verso 5. Ou seja, os sofrimentos que resultam da nossa união. No caso aqui de Paulo com Cristo, Paulo experimentou isso. Através desse sofrimento, descobriu que tinha a capacidade de comunicar aos outros a vida no Espírito. Descobriu também o grande princípio divino do caminho cristão, a saber, a vida procede da morte. Um ministério como o de Paulo é o resultado de um preço muito elevado. Todo obreiro deve saber que para ter poder espiritual passará por sofrimentos e lutas. Se quisermos ser uma bênção aos outros, devemos pagar o preço de conservarmos o poder espiritual. Nosso Senhor experimentou esse princípio para obter a nossa salvação. O sofrimento faz-nos depender mais de Deus e pagar o preço nesse ministério de fé. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8 a 11. Ao ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. 2 Coríntios 1, verso 8 e 9. O apóstolo nos dá uma terceira razão porque os cristãos sofrem. É para afastar toda a autoconfiança em si mesmo e o engano que haja em nós mesmos. Deus faz questão de usar um homem que depende dele, tão somente dele. Esse foi o principal propósito que Paulo viu para o seu sofrimento. Paulo era um grande apóstolo, com um grande ministério. Examinemos o preço desse ministério. Note-se na linguagem que Paulo emprega. Tribulação, verso 4. Sofrimentos, verso 5. Ou aflições. Tribulação, novamente, acima de nossas forças, como um navio sobrecarregado a ponto de desesperarmos da própria vida, verso 8 e 9, já que nós mesmos tivéssemos a sentença de morte. Que tribulação e sofrimento eram esses mencionados por Paulo? Não sabemos, mas era tal severidade que, se não fosse a intervenção divina, não haveria esperança de salvação. É muito provável que fosse uma combinação de várias coisas, ou vários males, como doença física, sombra da morte, o fracasso de sua obra em Coríntio, a oposição de falsos irmãos. Todas essas coisas talvez fizessem parte das causas que o levaram ao quebrantamento. Paulo pagou o elevado preço de andar com Deus, o que era, aliás, o segredo do êxito de seu ministério. Será que também dispostos a pagar esse preço? Vamos aos exercícios. Relacione a coluna A de acordo com a B. 7 e 5.
Ao que sofre, Deus concede consolação por meio do Espírito Santo através de, letra C, Cristo. Através de Cristo, letra C, 7.5. 7.6. Sofrimentos de Paulo deram a capacidade de comunicar aos outros, comunicar aos outros o que? A vida no Espírito, letra A. 7.7. Deus faz questão de usar o homem que depende unicamente, letra D, dele. E 7.8. O apóstolo pagou elevado preço de andar com Deus como segredo do sucesso do seu ministério, letra B. Tá aí o segredo, é um grande sofrimento. Texto 3. Um ministério de sinceridade. 2 Coríntios, capítulo 1, do verso 12 ao 24. Nesse texto, temos a defesa de Paulo contra a acusação de que ele era falso. Temos aqui conhecimento do princípio espiritual que regia sua vida, que era vivê-lo na convicção absoluta da certeza da promessa de Deus. Vamos à acusação que Paulo não cumpriu a sua palavra, 2 Coríntios. Invoco, porém, a Deus testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenha até agora ido a Coríntio. O apóstolo foi acusado por alguns dos coríntios que ele não cumpriu a sua palavra. Ele propusera visitar a igreja, conforme 1 Coríntios 16:5. No entanto, mudou de plano e achou melhor visitá-la numa outra ocasião mais conveniente. Por causa disso, seus oponentes diziam que o apóstolo não era digno de confiança, que quando ele dizia sim, estava realmente dizendo não. Paulo responde a essa acusação na segunda palavra, 2 Coríntios 1:18, onde ele diz: antes, como Deus é fiel, a nossa palavra convosco não foi sim e não. Não é aqui Paulo está dizendo não foi sim e depois não. E toma Deus como testemunha para vos poupar que não tornei ainda a Coríntio, verso 23. Vamos à defesa através de sua vida de sinceridade. O testemunho que Paulo dá de si mesmo é que ele andou em santidade e sinceridade diante de Deus, diante do mundo e diante dos coríntios, verso 12. Porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. É essa a sua defesa. Em tempo algum, ele quis enganar os coríntios. Verso 15 e 16, e com essa confiança, quis primeiro ir ter convosco, para que tivéssemos uma segunda graça. E por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós para a Judeia. Deus, no entanto, dirigiu de outra forma, e revelara razões para ele não ir naquela ocasião. Paulo dá essas razões nos versos 23 e 24, dizendo que ele não foi e foi melhor para poupar os coríntios, no verso 23, e no 24, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, porque somos cooperadores do vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. O motivo, então, foi poupar os coríntios de suas repreensões e dar-lhes tempo para fortalecer sua fé e seu viver cristão. Em seguida, Paulo dá 3 razões das suas sinceridades. Vamos lá. Primeiro, porque as promessas de Deus são verdadeiras. Verso 18, quando Deus é fiel, suas promessas são verdadeiras. O verso 19, porque o Filho de Deus que está entre nós foi pregado, por isso Silvano, e não foi sim e não, mas não houve nele sim. E depois Paulo vai falar do creu e disse o amém. E terceiro, Paulo tornou-se como Cristo, verso 21 e 22.
que nos ungiu é Deus, selou o penhor do Espírito em nossos corações. Vamos então a primeiro as promessas, porque as promessas de Deus são verdadeiras, versos 18 e 20. Paulo diz que o evangelho que anunciou não foi sim e não, mas sempre houve nele o sim, verso 19. Disse ainda que quanto às promessas de Deus, tantas tem nela o sim, verso 20. Noutras palavras, foi por meio de Jesus Cristo que Deus cumpriu suas promessas. Logo, não seria mais incoerente do que atribuir hipocrisia ao apóstolo, cuja vida inteira estava sendo dedicada ao serviço e proclamação de Jesus Cristo. Vamos à segunda razão. Porque Paulo creu e disse amém, verso 20. Paulo tinha certeza das promessas de Deus e vivia em plena convicção delas. Portanto, entregando-se em obediência total, disse amém à sua alma, todas elas. Com esse amém, o próprio caráter de Deus é comunicado à sua vida. Ele está ensinando simplesmente que qualquer homem nascido de novo que diz amém, sem hesitação a qualquer coisa que Deus diz, ordena ou promete a um homem de cuja vida foi comunicado o caráter divino do Espírito Santo. A fidelidade de Deus passa a fazer parte do espírito desse homem. Logo, a acusação de fingimento a tal homem é completamente absurda. E terceiro, verso 21 e 22. Essa união com Cristo operou em Paulo 4 aspectos. Vejamos. Primeiro, confirmou. É Deus quem o estabeleceu como apóstolo. Não seria de confiança e honesto se Deus próprio confirmou? Segundo, Deus ungiu. Esta é a unção do Espírito Santo que Paulo recebeu para o desempenho do seu encargo apostólico. Foi enviado para pregar e abrir os olhos às nações, de maneira que se voltasse das trevas para a luz e das potestades de Satanás para Deus. Atos 26, verso 18. E para tal tarefa, Paulo foi ungido, assim como Cristo fora. Deus outorga a unção do Espírito a todos quanto ele escolhe para serem suas testemunhas. 1 João 2, verso 20 e 27. Terceiro, selou. Tem em si o selo divino. É ter a ideia da identificação. É como imprimir o caráter divino na personalidade humana. O selo imprime sua semelhança sobre qualquer coisa que toca. No caso do selo divino, trata-se da marca da possessão divina, o selo do Espírito Santo, Efésios 1:13. E penhor. Deus deu a Paulo o penhor do Espírito em seu coração. O termo penhor significa uma quantia dada como entrada numa transação comercial, como garantia de que o curso total do objeto será pago mais tarde. Esse penhor é identificado como sendo as primícias do Espírito, Romanos 8, 23, sendo isso a própria vida espiritual do crente. Logo, nossa vida externa de justiça é a evidência do Espírito e uma garantia de que algum dia veremos a Cristo, experimentaremos a sua própria vida em toda a sua plenitude. 2 Coríntios 5, verso 5. Vamos a algumas perguntas para a igreja odierna, a igreja de hoje, a moderna. O apóstolo Paulo viveu uma vida de honestidade e sinceridade, porque cria no evangelho e dizia amém às coisas de Deus. As promessas de Deus e a verdade eterna do evangelho são para nós uma realidade plena, a qual nos apegamos de todo o coração hoje. Receio que muitas igrejas não dão um amém, e muitas delas são indiferentes às coisas de Deus. Podemos dizer amém, muitas vezes, ao seu perdão, mas hesitamos em dizer amém ao seu padrão de santidade.
Poderia ser essa a razão da nossa incoerência e da falsidade na igreja de hoje? Muitas vezes, quando Deus diz não farás, surge alguma coisa em nossa alma perguntando, por que não farás, não é? Se, porém, pela sua graça eu digo amém a todas as coisas de Deus, o infalível resultado espiritual será a comunicação do caráter de Deus a mim. Então, poderei, juntamente com o apóstolo Paulo, que estou vivendo minha vida em singeleza e sinceridade diante de Deus. Vamos aos exercícios desse terceiro texto aqui. Conforme 1 Coríntios 16, verso 5, Paulo prometeu visitar os coríntios após passar pela Macedônia. A letra B é a correta. No entanto, mudou de planos, deixando para outra ocasião. 7 e 10. Devido à prorrogação da visita de Paulo aos coríntios, seus oponentes, letra A, afirmaram que ele não era digno de confiança. 7 e 11. Paulo fez sua defesa contra os opositores, letra C, através de sua vida sincera e piedosa. 7 e 12. Paulo fez com que Cristo, portanto, com Cristo, portanto, Deus o confirmou, e aqui todas estão corretas. E ungiu para pregar, selou com o selo divino, deu-lhe o penhor do Espírito no seu coração. Todas estão corretas na 7 e 12. Vamos agora ao texto 4. Um ministério de lágrimas, perdão e triunfos. 2 Coríntios, capítulo 2. Nesse segundo capítulo, vemos 3 características muito importantes do ministério de Paulo. As 3 características são lágrimas, perdão, triunfo. Essas características devem ser manifestas no ministério de cada verdadeiro obreiro de Deus. As lágrimas de Paulo por causa da igreja. 2 Coríntios 2, verso 4. Olha só o que ele diz. Porque em muita tribulação e angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tenho. Nessa passagem, Paulo explica aos coríntios o porquê da mudança dos seus planos. Diz-lhes que não queria voltar lá naquela ocasião para não entristecê-los. Além disso, a primeira carta não lhes fora escrito com ira, mas com muita tristeza e lágrima. Amava-os tanto que não podia vê-los cair no pecado e no erro, sem sentir o coração, sem dilacerar o seu coração. O amor genuíno, num caso assim, sempre experimentará profundo pesar. E Paulo quer que os coríntios saibam que quão grande é o seu amor por eles. Todo obreiro deve analisar isto. Sentimos angústia quando o povo de Deus tolera o pecado em suas vidas? Quantas vezes já ficamos acordados tarde da noite, implorando a Deus com lágrimas em prol da perseveração ou da congregação, de a congregação perseverar? E os pais também já choraram e agonizaram diante de Deus por causa daquele filho perdido? Essa passagem revela claramente, mais do que qualquer outra do Novo Testamento, a qualificação essencial do ministro cristão, um coração dedicado aos seus irmãos no amor de Cristo. Estejamos certos de uma coisa: não faremos os outros chorar por aquilo que não nos fez chorar também. Não tocaremos seu coração com algo que primeiro não tenha tocado o nosso coração. Vale a pena meditar sobre isso. É fundamental, mas leva tempo para aprender que as lágrimas são parte importante de um ministério. Notemos, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um,
Atos 20, verso 31. Salmo 126, versos 5 e 6, declara que não haverá ceifa sem lágrimas. Esse ministério não é aprendido em institutos bíblicos ou em seminários teológicos, mas somente à medida que o obreiro recebe de Cristo esse amor para com o seu povo. Esse amor deve ser desejado mais que qualquer outra coisa. Esse amor divino, imorredouro, que ganha as vitórias, acaba com o pecado e leva os pecadores ao arrependimento. Muito bem, falamos das lágrimas, agora vamos falar do perdão. Paulo perdoa o transgressor, 2 Coríntios 5, 2, verso 5, porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte por vós, sobrecarregar a vós todos. E basta o tal a repreensão feita por muitos. Essa passagem refere-se à disciplina aplicada pela igreja a certo indivíduo que estava vivendo em imoralidade, 1 Coríntios 5. Paulo entende aqui, em segunda carta, que o homem já sofreu o suficiente e que agora deve ser restaurado a comunhão para que Satanás não tenha vantagens sobre ele. O apóstolo era um obreiro que praticava a disciplina e não tolerava o pecado na congregação, mas também era um pregador que cria no perdão e na restauração do transgressor. Verso 7, ele diz: de maneira tal, pelo contrário, deveis antes perdoá-lo e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. A pergunta para nós, à luz dessa passagem, é: que tipo de perdão estou oferecendo aos que pecam? Que forma de misericórdia demonstra ao homem a quem Satanás fez tropeçar e cair? Isso é uma pergunta que temos que fazer, não é? Nenhum de nós deve se alegrar pela queda de nenhum de nossos irmãos. Antes devemos orar e querer que eles se arrependam. Porque hoje pode ser um irmão, amanhã pode ser nós, não somos perfeitos, não é? Que Deus tenha misericórdia da nossa alma. Vamos ao triunfo de Paulo em Cristo, que é a terceira parte do segundo capítulo. 2 Coríntios 2, versos 14 ao 16. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nós que somos salvos, como os que se perdem. Para com esses, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? 2 Coríntios 2, versos 14 e 16. O quadro que Paulo aqui retrata é baseado no antigo costume romano. Sempre que um general voltava vitorioso de uma batalha, era realizado um desfile público para honrá-lo. A parada militar era repleta de glória, queimava-se muito incenso e os cativos trazidos eram expostos publicamente à vista de todos. Assim, para Paulo, a vida de vitória era uma vida de cativeiro, verso 14. Paulo que anteriormente tenha sido inimigo de Deus, foi conquistado e preso por ele. Agora está se mostrando publicamente a todo mundo. De start, Paulo teve a vitória mediante o cativeiro e a liberdade na sujeição. Mesmo assim, esse cativeiro não era forçado, mas por vontade própria, para ele se acorrentado a Cristo, era a maior das bênçãos. Uma vida de testemunho. Além da vida de Paulo ser uma vida de triunfo no abençoado cativeiro que falamos, era também uma vida de testemunho. Era costume, durante o desfile triunfal romano, a queima de incenso exalar suaves odores. Assim também, através da vida do apóstolo Paulo, Deus estava liberando um doce aroma,
o conhecimento de Cristo em todos os lugares. Mas Paulo diz mais, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Verso 15. A fragrância espiritual não somente se relaciona com Deus, mas também com o mundo. Somos fragrância de Cristo, primeiramente entre aqueles que estão sendo salvos, o bom perfume de Cristo. Um cristão sempre será reconhecido por outro cristão. Há nele alguma coisa que denota a marca de Cristo, um perfume, um cheiro de vida, que nos deixa saber que ele pertence ao Senhor. Paulo ainda vai além, dizendo que somos cheiro de morte entre aqueles que se perdem. O cristão comunica o cheiro da condenação para aqueles que se recusam a converter-se, para aqueles que rejeitam a mensagem de Cristo. A consequência da proclamação dessa mensagem é a expectativa da morte. Logo, o evangelho traz vida ou traz a morte para aqueles que o desprezam. Ele anuncia a morte. Vamos aos exercícios dessa lição. Marque C para certo e E para errado. Lágrimas, perdão e triunfo são marcas do ministério de Paulo. Certo. 7:14. Paulo fala de sua grande amor aos coríntios, demonstrando por meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, em meio a lágrimas. Certo, novamente. 7:15. O pastor deve dar por satisfeito com a condução do seu rebanho quanto à vida de pecado. O problema é de cada um. Errado. O pastor nunca ficará satisfeito pelo cair de suas ovelhas. 7:16. Diz Paulo que nós somos o bom cheiro de Cristo para os que se salvam, mas somos cheiros de morte entre os que se perdem. Vamos ao texto 5. O ministério de uma nova aliança. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 1 ao 11. No capítulo 3, temos o relacionamento entre o ministério da lei e o ministério do evangelho. O da lei é apresentado no Antigo Testamento, o do evangelho no Novo Testamento. Paulo começa por defender seu apostolado contra a acusação de que ele não tinha carta de recomendação de Jerusalém. Ao assim fazer, dá aos coríntios uma descrição do seu ministério, trabalho e aflição. Paulo diz que a lei está escrita nos corações, não na pedra. Ao declarar a legitimidade do seu ministério, Paulo diz que não precisa de carta de recomendação de pessoa alguma. Ele já tem essa carta, que consiste nos próprios coríntios que ele conduzira a Cristo. Todos podem ver a mudança na vida deles e sabe que Paulo realizou um bom trabalho em seus corações. Essa carta, diz Paulo, foi escrita primeiramente no coração daqueles crentes. Ela é lida por todos através da vida deles. Quem enviou essa carta? Cristo. Vem da parte dele, não do apóstolo. Paulo se vê como um mero instrumento ou o escritor. Paulo passa a lembrar a lei do Antigo Testamento, que foi escrita em pedra. Já o ministério dele é muito melhor, está escrito em tábuas de carne, isso é, nos corações. Deus prometera que havia muito tempo colocarei sua lei no íntimo dele e as escreveria em seus corações. Parte da nova aliança, Jeremias 31, verso 33. Um coração não de pedra, mas de carne, Ezequiel 11, 19. Ezequiel também, 36, 26, fala de um novo coração, um novo espírito. Essa profecia foi cumprida com a vinda do Espírito Santo e agora também no seu ministério de Paulo na vida dos coríntios. É de máxima importância reconhecermos que Paulo não está desligando da lei nem a menosprezando de forma alguma. A lei moral não é posta de lado,
mas simplesmente transferida para os corações do povo de Deus. As tábuas de pedra para as tábuas do coração. O Evangelho não anula a lei, antes cumpre-a e a confirma. Um ministério válido e eficaz, 2 Coríntios 3, versos 4 e 5. Paulo escreve: a nossa suficiência vem de Deus. O segredo do bem-sucedido ministério de Paulo não é resultado de competência natural, mas da suficiência de Deus. O poder e o sucesso de Paulo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Todo o seu sucesso depende do que Deus fez por ele, através de Cristo. Que todo obreiro do Senhor tenha certeza disso. Se Deus o chamou para esse ministério glorioso, ele fielmente o equipará para tal. Traz a vida e não a morte. Quando Paulo diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica, não está dizendo, conforme alguns têm suposto, que é errado observar e fazer exatamente aquilo que a Bíblia diz. Paulo está fazendo uma comparação entre a lei e o Evangelho. A letra significa a lei do Antigo Testamento. É chamada de letra porque foi escrita em tábuas de pedra. A diferença entre esses dois ministérios é tremenda. Um deles mata e o outro vivifica. Como é que a lei nos mata? Ela faz-nos saber que somos pecadores. A letra mata. Por meio dela, o homem peca conscientemente. Ele a conhece, mas não tem o poder de guardá-la. Logo, transgride-a. O resultado dessa transgressão da lei de Deus é morte e condenação. A lei mostra como ele é mau e pecador, mas não lhe dá poder para transformar-se. A essa altura entra o Espírito e o Evangelho. O Espírito Santo produz o desejo e o poder para cumprir a letra, nos leva ao arrependimento. Consequentemente, nosso ministério é do Espírito, e é o Espírito que vivifica, que dá vida ao pecador, morto pelos seus delitos e pecados. Essa grande obra vem da sua força interna, vivificante. Ele entra no coração do pecador, traz vida e o vivifica, regenera e dá vida. Ele provê o elemento que a lei não podia prover, o desejo e o poder de cumprir o mandamento de Deus. Devemos ter cuidado a essa altura. Não devemos pensar que a antiga aliança só continha letra e nada do Espírito. Havia, na época da lei, aqueles que confiavam em Deus, em suas promessas, e permaneciam fiéis à sua aliança. Criam em Deus e eram vivificados pelo Espírito. Isso, porém, não era comum, conforme Paulo mostra aqui, e o escritor aos Hebreus declara que agora temos superior aliança, instituída com base em superiores promessas, Hebreus 8, verso 6. A glória permanente não desvanecente, 2 Coríntios 3, verso 7 a 11. Paulo mostra que o ministério do Novo Testamento incidia em glória ao do Antigo. Quando Moisés desceu do monte, seu rosto brilhava com a glória do Senhor. Esse fato dava testemunho da origem divina daquela aliança. A glória da primeira aliança era tão grande que as pessoas tinham que desviar o olhar por não suportarem contemplar o rosto de Moisés. Tanta glória. Mesmo assim, era um ministério de morte e Moisés tinha que pôr um véu no rosto. Aquela glória não haveria de durar, era temporária. Verso 11 fala isso. A intenção de Deus era que outra glória, muito maior, a substituísse, a saber, a glória da graça de Cristo. Essa glória, Paulo descreve no verso 9, como sendo o ministério da justiça. E isso refere-se, em primeiro lugar, à justificação, mediante a qual, pela morte de Cristo, temos o perdão de nossos pecados. Em segundo lugar, mediante essa justificação, somos tidos como justos aos olhos de Deus. Esse é o ministério que perdura eternamente.
Vamos aos exercícios desse texto. Assinale com X a alternativa correta. 7:17. Ao declarar a legitimidade de seu ministério, Paulo aponta para a carta que foi escrita em seu coração por Cristo, que é lida através da vida dos coríntios, né? Através da vida dos coríntios. Aqui também pelo seu subconsciente, por seus opositores, todas poderiam estar corretas. 7:17 pode marcar todas. 7:18. Paulo lembra a lei do Antigo Testamento escrita em pedra. Quanto ao seu ministério, está escrita, letra A, em tábuas da carne, isso é, no coração. 7:19. O segredo do ministério bem-sucedido de Paulo é consequência, letra C, da suficiência de Deus. 7:20, ao dizer a letra mata, o espírito vivifica, Paulo está fazendo uma comparação entre a lei e o evangelho, a má letra e o espírito humano, a justiça e o amor, não, a lei e o evangelho. Aqui a lei e o evangelho. 7:21, Paulo descreve a glória da graça de Cristo como sendo a justificação, o Espírito Santo que habita em nós, o qual dá conformação e imagem. Todas as alternativas estão corretas. Vamos ao último texto, o ministério da nova aliança, 2 Coríntios 3, verso 12 a 18. Nesse texto, continuamos vendo a comparação de Paulo entre a antiga e a nova aliança. Vamos estudar mais 3 comparações. Desvenda em vez de vendada. 2 Coríntios 3, 12 a 16. Em Êxodo 34, verso 33 e 35, lemos que Moisés cobrira o rosto com um véu, pois seu rosto resplandecia depois que o Senhor falou com ele. E não somos como Moisés. Verso 13. Aqui Paulo descreve o serviço de Moisés a fim de contrapor o caráter temporário e insatisfatório da antiga aliança e da nova. Diferentemente da antiga aliança, a nova não oculta a presença de Deus. Ela é permanente na nova aliança. O véu é removido somente em Cristo, quando o homem o recebe, aceita a nova aliança. Aí se percebe como essa nova aliança transcende e substitui a antiga. Entretanto, para Israel, permanece velado que a antiga aliança é algo que se desvanece. Verso 7, 11 e 13 de 2 Coríntios 3. Mas quando Israel se converter, reconhecerá Jesus como a nova aliança. O próprio apóstolo Paulo experimentou em si mesmo e em numerosos judeus na igreja primitiva o grande benefício da salvação que há em Cristo Jesus. Um dia, porém, para Israel cairá o véu. Então todos os oráculos de Deus antigos e novos tornar-se-ão significativos. Mesmo assim, acautelaram-se os principiantes da nova aliança a possibilidade do endurecimento do coração, mesmo no tempo da graça. Se a pessoa endurecer o coração, a gloriosa revelação divina será rejeitada. E isso em escala maior, pois esta glória é maior do que a glória da antiga aliança. Esta é permanente, a glória de Cristo. Liberdade e não escravidão. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Quando alguém se volta para o Senhor, volta-se também ao Espírito, e isso significa liberdade. O Espírito traz liberdade, que os judeus não tinham. A liberdade da escravidão espiritual. Em Gálatas 5:1, Paulo diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Essa liberdade faz-nos livre da condenação da lei. Significa ser livre do medo, do pecado e do mundo. E não é liberdade para pecar. Não é liberdade para fazer o que queremos, mas sim o que devemos.
é dom da graça de Deus, mediante a qual temos o querer e o poder para rompermos com sujeição ao pecado e vivemos uma nova vida para Deus. É ainda também um ministério de transformação. Somos transformados na glória do Senhor, 2 Coríntios 3,18. Chegamos ao fim e ao clímax desse capítulo 3. Podemos ver um ministério glorioso, um ministério de transformação. Paulo alista 3 elementos dessa transformação. Primeiro, contemplar ao Senhor. Segundo, uma vida de reflexo. E terceiro, uma vida de transformação. Vamos falar de cada uma delas. Contemplar ao Senhor. Contemplar o Evangelho e nele confiar é ver a Cristo. Paulo diz, contemplando como por espelho a glória do Senhor. A melhor interpretação seria refletindo como por espelho a glória do Senhor. Paulo está dizendo que seu ministério é glorioso, porque pode contemplar seu Salvador e assim refletir a glória aos outros. Paulo diz, todos nós, ver a Cristo e sua glória não é privilégio somente de Paulo ou de uns poucos grandes pregadores do Evangelho. Esta é a glória da nova aliança. No Antigo Testamento, só Moisés podia contemplar a glória de Deus, mas agora todos os crentes a vê. E esse é o grande privilégio da nova aliança. Todos podem ver a Deus. A pergunta para nós, à medida que passamos por aflições e sofrimentos, tais quando Paulo menciona no capítulo seguinte, temos uma visão clara de Jesus? É uma visão clara de Jesus que precisamos para enfrentar tudo quanto nos atravessa o caminho. Vamos ao ponto 2, uma vida de reflexo. Conforme acima indicamos, não somente devemos olhar para a glória do Senhor Jesus Cristo, mas refleti-la ao mundo. À medida que o cristão continua a contemplar a Cristo, a vida de Jesus começa a ser reproduzida nele e através dele. Se é para o mundo ver Cristo, será somente através da nossa vida, diante do nosso testemunho para ele. Nossa vida e nosso testemunho são reflexo da glória e do Evangelho de Cristo. 3. Uma vida de transformação. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Paulo diz que a glória do ministério não é só poder contemplar Jesus Cristo conforme ele é. Portanto, devemos refletir aos outros. Mas do que isso é sermos transformados na sua própria semelhança, enquanto o contemplamos tal como ele é, à medida que vivemos para Cristo. Lemos a sua palavra e oramos diariamente, a sua vida de graça entre nós transforma-nos à sua própria semelhança. Esse processo é um processo de restauração da imagem de Deus em nós, que foi corrompida pela queda do homem. Essa transformação consiste na renovação da mente, a fim de que ele conheça e faça a perfeita vontade de Deus, consiste em perder a conformidade com o mundo e participar da natureza divina, conforme 2 Pedro 1,4. É a transformação de Cristo no crente, Gálatas 4,19. Essa medida continua a contemplar e refletir o Senhor, sempre será transformada mais e mais na imagem de Cristo. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado. Ao falar com os filhos de Israel, Moisés cobria o seu rosto como um véu. Esses não podiam olhar por muito tempo a glória divina nele refletida. Certo? O ministro, 7:23, o ministro da nova aliança, não usa véu, pois agora todos podem contemplar a glória de Cristo. Certo novamente. 7:24, quando alguém se volta para o Senhor, volta-se também para o Espírito, que significa liberdade. Certo novamente. 7:25,
Os principiantes da nova aliança ficam livres, aptos para agirem segundo a sua própria escolha. Certo? Errado, né? Não, você não faz segundo a sua escolha, segundo a escolha de Deus. Errado. 7,25. 7,26. O verso 18, segunda epístola, capítulo 3, mostra que é um ministério de transformação. Essa está certa. Vamos à revisão geral dessa lição. Relacione a coluna A de acordo com a coluna B. A 7,27, a segunda epístola aos Coríntios revela um missionário lutando em prol do... Letra D, verdadeiro evangelho de Cristo. Letra D, na 7,27. 7,28, o único propósito que Paulo viu em Deus para o seu sofrimento foi ele querer usar... Letra B, o homem que depende só dele. O homem que depende só dele. 7,29, Paulo creu nas promessas de Deus e viveu convicto quanto a elas, pelo que... Letra F, disse amém, disse amém. 7,30, Paulo mostrou uma das partes importantes do ministério, qual seja, letra A, as lágrimas. 7,31, a diferença entre os ministérios letra e espírito, respectivamente, significam, letra C, o primeiro mata, o segundo vivifica. 7,32, quando contemplamos a Jesus, somos transformados na sua, letra E, própria semelhança, própria semelhança. Com isso, concluímos mais uma lição número 7 das Epístolas Paulina 3, a introdução, capítulo 1, 2 e 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. O aluno agora deve tirar 10, 15 minutos de intervalo, toma água, vá ao quarto de banho, não é? Dá um tempo à sua mente e volte para a lição de número 8 e a revisão do teste 4 das Epístolas Paulinas 3 do curso da ETAD. Se você não é aluno, esteve assistindo a aula para ganhar conhecimento, parabéns, continue. As aulas estão aí grátis. Se você é aluno de outro núcleo, tá tudo bem, pode assistir. Eu tenho recebido vários comentários de alunos de outro grupo, Grupo São Paulo, Grupo da Costa Leste dos Estados Unidos. E é esse o propósito, colocar aula para que você aprenda, reforce seu conhecimento bíblico. E se você não é aluno, mas gostaria de ser, eu não posso dar diploma ou certificado de conclusão só por assistir a aula, você tem que se matricular. Entre em contato conosco, faremos a sua matrícula, e não importa em qual parte do mundo você está, nós matricularemos, daremos acesso à plataforma digital da ETAD, para você ter os PDF, os exercícios, e daremos acesso ao WhatsApp do aluno, para você poder fazer o seu teste e obter a sua avaliação. Entre em contato, pode mandar um comentário aí mesmo no vídeo, eu quero matricular, eu lhe passo o telefone da secretária para você fazer sua matrícula, e aí você pode ingressar no curso, fazer a sua avaliação e obter o seu certificado. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, entre lá, há muito conteúdo bíblico, além das aulas da ETAD, aulas de 5 escolas dominicais, da CPAD, da Betel, da CADB, da Central Gospel, da Conimadeb. Então você tem 5 escolas dominicais, tem um comentário toda a Bíblia. O segredo do canal é o playlist, clicou no playlist, vai lhe aparecer 267 passos. Se descer a primeira, tem um comentário em Mateus, de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia comentada para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue.